Oi gente, tudo bem? Então, meu nome é Maria Aparecida e hoje eu vou falar para vocês sobre posição relativa entre duas retas. Bom, na geometria espacial existem postulados e teoremas. E alguns desses postulados eles se adequam ao nosso tema, que é a posição relativa entre duas retas. Conforme o postulado 4, é dito que dentro de dois pontos distintos existe uma única reta. E quando usamos duas retas, sendo eles, nesse exemplo, representados pelo R e pelo S, e que possuem mais de um ponto em comum, eles serão correspondidos ao mesmo conjunto de pontos. E quando isso ocorre, dizemos que essas retas elas são coincidentes ou paralelas iguais, como mostra a figura R igual a S. Quando possuímos duas retas distintas, elas podem ser definidas em três tipos, sendo elas paralelas, ou também chamadas de paralelas distintas, onde duas retas R e S são paralelas se elas forem coplanares e não possuírem pontos em comum, e é representada pelo símbolo R, tracinho, tracinho S, que no caso o tracinho, tracinho representa paralelos, e está sendo representada pela imagem 1. Quando definimos retas paralelas, podemos mostrar também um teorema da geometria espacial, sendo ele o teorema 3, onde ele diz que duas retas paralelas determinam um único plano. Para entender melhor, vamos observar a figura 2, onde é dada duas retas paralelas, R e S, existente no plano alfa. E considerando um ponto P qualquer sobre o S, podemos ver que o ponto P ele não pertence ao R. Sendo assim, temos uma reta e um ponto fora dela, que segundo o teorema 1, ele determina um único plano. Assim, podemos entender melhor o teorema 3, onde duas retas paralelas determinam um único plano. Bom, quando possuímos duas retas distintas, elas também podem ser concorrentes ou perpendiculares, onde só são concorrentes se duas retas R e S possuírem apenas um ponto em comum. E podemos utilizar o teorema 4, no caso, para explicar as retas que são consideradas concorrentes, onde ele diz que duas retas concorrentes determinam um único plano, e é representada pelo R vezes o S. Vamos entender melhor observando a figura. Foram dadas as retas concorrentes R e S, e elas possuem um ponto A em comum. Considerando que o ponto B ali pertence ao R e o ponto C pertence ao S, com B e C distintos de A, temos três pontos não colineares, onde pelo postulado 5 é determinado um único plano. E esse plano contém o R e o S, pois envolve dois pontos de cada uma delas, fazendo com que as retas concorrentes determinem um único plano. Bom, um outro tipo de duas retas distintas são as reversas, onde duas retas R e S são chamadas reversas quando todo o plano que contém uma das retas não contém a outra reta. Bom, para a gente entender melhor, eu fiz esse esqueminha para ficar mais fácil de lembrar também, né? Onde está totalmente resumido, onde a gente tem duas retas no espaço e elas podem ser distintas ou coincidentes, e dentro do grupo das distintas elas podem ser coplanares e reversas, e podem ser paralelas ou concorrentes. Bom, coloquei aqui algumas dicas que facilitam a nossa memorização para conseguir fazer os exercícios. A primeira é onde analisamos a posição relativa a partir da equação reduzida. No entanto, essa análise ela também pode ser feita utilizando outras equações. A 2 é que se a gente escolher outra forma de calcular, o primeiro passo é transformá-la na equação reduzida. A terceira é que se alguma das retas for paralela a algum dos eixos coordenados, é necessário a resolução. No caso, quando a gente vê que uma das retas for paralela a algum dos eixos coordenados, é certeza que a gente vai ter que resolver ela. 4 é que se as retas R e S elas forem concorrentes no ponto P, para obtê-lo, a gente basta resolver o sistema formado pelas equações R e S. E para que duas retas R e S não paralelas aos eixos coordenados sejam perpendiculares, a gente deve ter MR vezes
aqui no caso, perdão, gente, eu esqueci de colocar a folhinha. Agora eu vou fazer 2 exercícios com vocês para a gente poder memorizar melhor. O primeiro, para que valor de A as retas A mais 1x mais 2y menos 3 igual a 0 e 3x menos 5y menos 1 igual a 0 são paralelas? Então, a gente quer saber o valor que temos que colocar em A para elas serem paralelas entre si. E ali a gente pode ver que as duas retas elas estão na fórmula geral. Então, a gente não precisa colocar ela na fórmula reduzida. Então, primeiro precisamos ver qual coeficiente está ligado ao x na primeira reta, que nesse caso é o a mais 1. E o que está ligado ao x na segunda reta é 3. Então, vamos dividir esses valores e vamos comparar com os coeficientes que estão ligados ao y, sendo na primeira 2 e menos 5 na segunda. Vimos que para elas serem paralelas, elas precisam ser iguais. Então, agora temos uma igualdade de frações. Vamos resolver cruzando e fica, no caso, menos 5, abre parênteses a mais 1, fecha parênteses, igual a 3 vezes 2. Resolvendo isso, a gente fica com menos 5a menos 5 igual a 6. A gente continua resolvendo que, então, o valor de A ele precisa ser menos 11 para que elas sejam paralelas entre si. Então, gente, eu esqueci de colocar o menos ali no 11, mas é menos 11, tá? Então, desculpem o erro. Agora eu vou fazer um segundo exercício, que é: determine a equação da reta que passa pelo ponto P, que é 1 e 4, e é paralela à reta R, que é igual a y, 3x, y é igual a 3x mais 2. Então, nesse exemplo, a gente tem uma reta que passa pelo ponto P e ela é paralela à reta R. Vamos chamar essa reta de D, só para a gente dar um nome à reta. Então, a reta D, ela tem uma equação e podemos deixar ela na fórmula reduzida. Uma informação importante no enunciado é que essa reta D, ela é paralela à reta R. E vimos que se duas retas forem paralelas, os coeficientes angulares são iguais. Então, o coeficiente angular de D é igual a 3. Então, fica y igual a 3x mais... A gente não sabe qual é o valor do coeficiente linear, porque na questão não está falando nada se essas retas elas são paralelas coincidentes. Porque se elas fossem coincidentes, aí sim seria colocado o 2 no lugar do D. Mas possuímos uma segunda informação, que a reta D passa pelo ponto P. E se a gente possuir esse ponto, nós temos o valor de x sendo 1 e o valor de y sendo 4. Então, a gente vai substituir na fórmula, ficando 4 igual a 3 vezes 1 mais b. Agora é só a gente resolver que fica b igual a 1. Então, agora a gente tem a equação da reta D, que seria y igual a 3x mais 1. E com isso a gente pode ver que essas retas, elas não são coincidentes, e sim são paralelas distintas. Então, gente, essa era a aula. Espero que vocês tenham gostado. Deixem seu like, deixem seu 10, professor Cauê. Eu adoro vocês e é isso. Beijão!